Já estamos de volta e vamos agora para o nosso tema da semana. E o nosso tema é Vai e não peques mais. Uma analogia da palavra de Deus em cima da história da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério. E a gente sabe que foi uma história assim, cheia de acusador, cheia de pessoas que queriam matar aquela mulher hoje. E não é diferente dos dias de hoje, né? A gente vê isso de uma forma muito clara nos dias que nós estamos vivendo. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E a nossa palavra do dia de hoje, então, vencendo a carne e edificando no Espírito. Meus amados, eu comecei a estudar essa palavra. Essa palavra, na verdade, a gente ministrou no ano passado aqui. E eu estou retomando ela porque o Senhor trouxe ao meu espírito. E eu estava meditando acerca do conceito de hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer pessoal a qualquer custo, realizado de forma egoísta e desenfreada. E isso não está atrelado somente a pecados sexuais, porque a história da mulher adúltera está falando de um pecado sexual. Mas tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro e genuíno evangelho da cruz de Cristo. No relato da mulher adúltera, haviam vários pecados expostos. Qual eram eles? Religiosidade, adultério, justiça própria, arrogância. Então nós vemos várias coisas acontecendo, não, porque ali Jesus não se ateve só ao contexto da mulher adúltera em si, mas era o contexto da mulher adúltera, o contexto do homem que adulterou com ela, o contexto de todos os sacerdotes, escribas, fariseus, o povo que estava ali. Então eram muitos pecados expostos no mesmo lugar. E as pessoas estavam ali acusando aquela mulher. E os acusadores, eles se achavam mais justos do que os demais. E aí eu vou abrir um outro texto que está lá em Mateus, eu já deixei marcadinho para mim não me bater para encontrar aqui, que é Mateus capítulo 7, versículo 3, que diz assim, ó: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Então muitas vezes é fácil a gente ficar olhando para o pecado dos outros e não olhar para nós, e não olhar para aquilo que está tão forte dentro da nossa própria vida, dentro do nosso próprio coração. Por isso que a palavra nos adverte aqui a olhar primeiro para nós, para depois apontar o erro do outro. Cristo, ele veio e ele venceu a carne e nos mostrou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui, está lá na carta de Paulo também, aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. É bem conhecido, mas eu quero ler com vocês. Ele diz assim: porque todos pecaram. Quando está falando todos, está falando de todos nós, porque nós já nascemos com a raiz do pecado em nós, e nós temos que vencê-lo e subjugá-lo à cruz de Cristo. E destituídos estão da glória de Deus. E aí segue o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu só sou justificado e resgatado através da cruz de Cristo. Eu morro para mim, para viver a vontade de Deus. Então eu tenho que subjugar a minha carne ao quê? Ao governo do Espírito Santo de Deus. A nossa mentalidade carnal, meus queridos, ela é morta em si mesma. Por quê? Porque ela é subjugada à carnalidade, à natureza do pecado que está dentro de nós. E ela não consegue discernir e nem enxergar a nossa realidade interior. Por isso que às vezes a gente se choca quando o Espírito Santo vem e mostra pra gente que a gente não é tão bom, tão queridinho e tão fofinho como a gente acha que a gente é. Sabe por quê? Porque a carne, ela sempre vai pender para a área do egoísmo, para o hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer a despeito de qualquer coisa, não importando a quem tiver que ferir, a quem tiver que machucar. E Jesus, ele mostrou a real situação de todos os que estavam ali. Jesus está mostrando todos os dias a nossa real situação pelo Espírito. E isto, somente isto, é que produz o genuíno arrependimento na nossa vida. Porque quando eu me deparo com quem eu sou, quando eu olho para Cristo
e eu recebo essa carga de arrependimento dentro de mim, eu executo essa carga de arrependimento, eu vou dizer, não, eu nasci à imagem e semelhança do Senhor, eu quero ser parecido com Ele, eu quero viver o reino de Deus. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Quando ela ergueu os seus olhos, ela disse assim, poxa, todo mundo foi embora. E eu tenho certeza que naquele momento ela viu o quão grande graça a alcançou. O arrependimento foi muito profundo e aquela mulher nunca mais foi a mesma. E o seu testemunho é contado ao longo dos séculos e dos séculos até o presente momento em que nós estamos aqui juntos. Talvez hoje nós sejamos como Jó, mas o Senhor nos chama para Ele, não importando quanto tempo já o sirvamos. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, enganados, dentro da palavra de Deus, ministrando, ouvindo a palavra de Deus, mas estamos enganados. E o Senhor está nos chamando para uma vida de intimidade com Ele, porque só a intimidade vai fazer com que nós subjuguemos a carne. Querido, você pensa que a carne é fraca? É nada, ela é mardita, ela é safada. Se você não subjugar a carne à cruz de Cristo, você vai pender para tudo aquilo que não presta. Você vai pender para tudo aquilo que pode matar a sua vida, a sua alma, o seu coração, porque a natureza humana, ela pende para as coisas da carne, ela pende para aquilo que vai te destruir. Mas no Espírito, nós somos vivificados e a nossa carne, ela tem que se submeter ao governo do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo de Deus, nós passamos a viver numa dimensão de renúncia, de entrega, trabalhando pelo bem comum, trabalhando pelo bem da humanidade, trabalhando para que a nossa família seja alcançada. Querido, não existe salvação sem cruz, não existe salvação sem arrependimento, não existe transformação sem renúncia. E a renúncia não começa aqui fora. Não adianta agora, é um exemplo que pode parecer até sem graça, mas não adianta agora dizer, não, isso aqui é uma coisa errada, esse bracelete aqui é o pecado, então eu vou arrancar ele e vou jogar ele fora. Isso não adianta, tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí então eu vou trazer o sinal no meu caráter, na minha vida, no meu coração. Mas espiritualmente é dessa forma que eu tenho que fazer. Eu vou pegar novamente o meu bracelete que eu acabei de jogar no chão aqui. Espiritualmente, eu tenho uma marca dentro de mim. Eu tenho algo que está ali, mas que não é o lugar que ele tem que estar. Eu tenho que renunciar, tirar de dentro da minha alma e lançar fora. E abandonar aquilo ali, abandonar aquilo que me faz pecar, abandonar os lugares. E aí então, olha, sinceramente, aqui ainda ficaram algumas marcas, né? Porque ele é meio apertadinho. Vão ficar algumas marcas, mas que são indolores. Você não vai mais lembrar-se daquilo que aconteceu. Vai servir como testemunho. Aqui está a marca. Eu venci, mas isso não faz mais parte da minha vida, não faz mais parte do meu caráter. Eu fui transformado. Por isso que a nossa palavra do dia de hoje é isso, vivendo no Espírito, subjugando a carne ao governo do Espírito. Você precisa viver, eu preciso viver, nós precisamos viver para poder viver o reino de Deus nessa terra. E é por isso que eu quero orar com você nessa manhã de sexta-feira, ou nessa noite, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, para que nós possamos ter força para dizer não à nossa carne, dizer não ao nosso dedo acusador, ô dedinho abençoado. Porque às vezes o que a gente pega? A gente pega e aponta, porque você está errado, porque você está fazendo isso, porque você está fazendo aquilo. Querido, quando você está apontando um dedo para frente, olha só, você está apontando 3 para você e 1 para o alto. É só o Senhor quem pode julgar todas as coisas, só Ele. E nós temos a graça, nós vivemos na dispensação da graça e nós podemos nos submeter ao governo de Cristo. Eu quero orar com você acerca disso neste momento. Senhor Deus, nós estamos aprendendo nesta semana, Senhor Jesus Cristo, o quanto é necessário nós nos derramarmos diante de Ti, nos arrependemos pelos nossos velhos caminhos, nos arrependemos pela nossa forma egoísta de ser, pela busca desenfreada pelo próprio prazer e, Senhor, querendo maquiar um evangelho. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Teu coração, Pai. Queremos viver a Tua vida
tua verdade, a tua vontade. Planta no nosso espírito um desejo profundo pelo teu reino, pela tua verdade e pela tua justiça. É isso que declaramos. Também quero orar por todas as famílias aqui representadas, Deus, que este final de semana as famílias possam estar juntas, reunidas na tua presença. Família, projeto de Deus. E eu declaro a vida de Deus sobre todas as famílias que estão conosco nessa oração agora, Pai. Casamentos restaurados, filhos restaurados, redimidos, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. O altar sacerdotal da família, levando incenso puro diante da tua presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Até essa canção que a gente está ouvindo agora, a tradução dela quer dizer assim, ó, tudo é teu. Na verdade, meu querido, nós achamos que temos o controle de todas as coisas, mas tudo vem dele e vai voltar para ele em algum momento. Então, para de ser bobo, para de ficar resistindo, se derrama logo de uma vez, porque vai valer a pena e o Senhor vai transformar a sua vida, a sua história e o seu coração. Gente, eu quero deixar um recado especial aí para as minhas amigas. Você quer comprar um sapato especial? Olha só essa dica que eu vou deixar para você hoje da nova coleção de outono e inverno da Divina Calçados. Esse sapato é maravilhoso, um salto fora de série e um preço da pontinha da orelha. Você vai perder tempo? Não vai. É claro, então procura na Divina Calçados, aqui bem no centro da cidade de Itajaí, e você vai realmente encontrar o melhor. Essa é uma dica da nova coleção de outono e inverno. Onde é que está a Divina Calçados? Na rua José Bonifácio Malburg, número 143, no centro da cidade de Itajaí. Também eu coloquei esse vestido hoje aqui para combinar com esse lindo sapato aqui, um vestido clássico, lindíssimo, que você pode encontrar ali na Picucha Modas. Aonde está a Picucha? Na rodovia Antônio Raio, quilômetro 21, no bairro Limoeiro, na cidade de Brusque. Indo pelo Antônio Raio, tá chegando ali na cidade de Brusque, você já vai encontrar a Picucha Modas. Tem o site também, picucha.com.br. Lindos, fofos e amados do meu coração, a gente vai terminando mais uma semana. Senhor Jesus não voltou essa semana, estamos aqui ainda, porque se ele voltasse, não estaríamos mais aqui com certeza. Temos que viver nessa convicção todos os dias da nossa vida. Que o seu final de semana seja profundamente abençoado, cheio da graça, da glória e do amor do Senhor Jesus. Segunda-feira, é claro, se Ele permitir, a gente está aqui novamente. Se Ele não estiver, é na Praça Celestial, de frente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que a gente se encontra, ó. Beijo enorme. Tchau, tchau.